A gente deseja algo, mas faz uma ação contrária daquilo que a gente deseja. Se você aprender a olhar assim, que eu não estou aí para vender, tipo, só minha arte, mas não, estou aí para resolver um problema. Estamos sempre habituados em viver, tipo, tudo é errado, isso é uma coisa básica, não estamos a construir autoridade. E o que constrói autoridade no longo prazo ganha mais. Você precisa levar em conta o teu público-alvo. Público-alvo, existe um que já entra em contato consigo, mas tem aquele que você deseja. Nós temos uma coisa que existe na nossa cabeça. A gente deseja algo, mas faz uma ação contrária daquilo que a gente deseja. Imagina você quer cliente que te paga, mas você vai postar fotos sem qualidade, vídeos sem qualidade, vai pôr descrição com erros ortográficos. Acha que o público que paga vai te pagar por aquilo? Vai atrair aquele público? Não. Por quê? Porque você se posicionou de forma errada. Porque você agiu de forma errada. Quer dizer que toda a tua ação tem que atrair o público. É tipo você tem uma rapariga que você gosta, você não vai chegar a andar de qualquer forma, né? Mas tem que se vestir bem, mudar a voz, ser mais calmo, né? Para conquistar ela, para chamar a atenção dela. E você faz, né? E depois da sequência. Então também o público-alvo é assim. Você se posiciona da forma que atrai aquele público. Não é só da tua forma, não é tipo da minha cabeça, eu vou me posicionar, não. Como é que eu atraio aquele público? Ele fica atraído porque quando eu posto assim, quando eu falo isso, quando eu fico assim, quando as minhas fotos são assim, quando os meus vídeos têm essa qualidade, quando eu gravo dessa forma, você precisa entender isso. Senão sempre vais atrair o público que não paga. Por isso que muitas já reclamam, não pagam, sempre querem cobrar mais barato. Não é que não paga, é que você só atrai o público que não paga, porque você não desenhou o teu público. Então, para você saber o teu público, você tem que saber qual é a idade dele. A idade dele. Vive aonde? Aonde que ele vive? Tens que saber. Nível financeiro, tens que saber. Nível acadêmico, também tem que saber. E se for alguém que o prof não conheceu... Não, então, ao definir público-alvo, não é tipo o fulano ciclano. Você mesmo imagina na tua cabeça. Sim. A pessoa que me pagaria, ou que paga o meu trabalho, que consegue pagar o meu trabalho, tem que ter pelo menos assim, tem que trabalhar pelo menos assim, tem que ganhar pelo menos isso, tem que viver pelo menos nessas zonas, que sabe que são zonas nobres, de pessoas que têm poder financeiro. Você que imagina. Depois de você imaginar esses pontos todos, se é homem, se é mulher, qual é a idade, se varia dos 25 até... Depende de ti, o teu público. Entendeu? Sim. Para você se comunicar, porque tem pessoas que o público dele é criança. Entendeu? Não, vou fazer para atrair criança, mas a criança não entra na rede social, quem entra é o pai dele. Então você tem que fazer, tens que fazer algo que atrai criança, mas que entra na memória do pai. Logo, a tua comunicação é assim, é para criança, mas que entra na cabeça do pai. Entendeu? Mas se o teu público não é adulto, pessoa que pode pagar, não tem que saber, não. Esse é o meu público. Entendeu? Você está a produzir, por exemplo, quer produzir algumas obras, você tem que pensar o teu público, quem é o teu consumidor final, quem vai pagar por aquilo, aonde é que vai estar a tua obra. Conforme eu estava dizendo, não é só sobre pintar, é sobre você entender o processo final. Por que eu estou a pintar minha obra na vertical, por que eu estou a pintar na horizontal? Onde é que possivelmente a minha obra pode estar? Está a perceber? Se você me fala, essa obra custa 500 mil, você pensou em que para bater 500 mil? Para chegar nesse valor, quais são os pontos que você usou em conta? Vamos fazer em conta, tirar outros pontos. O público-alvo é quem? Para você cobrar esse valor. Porque aí você cobrar 500 mil, até para a pessoa que vive numa zona mais, com nível poder financeiro mais baixo, não vende. Não vende. Eu estou a mentir. Você vai no bairro, né, a garrafa d'água, você vende 2 mil, tipo num hotel. Vão comprar? Não vão. Se você vende 2 mil meio, como é que não vão comprar? Porque o nível financeiro de lá do bairro é muito público baixo. Diferente. Sim, então, o que faz com que as pessoas não comprem a tua obra, não é porque ela não somente não tem dinheiro, que você está a se comunicar com um público diferente. Está interessado? Você está a se comunicar com um público diferente, por isso que eles não compram. E você fica chateado quando só pergunta, não compra. Não fica chateado porque aquela bolha, conforme eu disse, são outras bolhas terciárias. Você precisa se comunicar para o teu público, porque você sabe que o público que você definiu, ele compraria. Entendeu? Ele compraria.
Tem um público que ele vive, por exemplo, está à tona nos condomínios, e tem poder financeiro, tem pelo menos um carro assim, filho dele está numa escola que paga pelo menos 100 e tal mil, 200 e tal mil, 200 e tal mil, quanto. Você está a pensar nesse público, porque sabe que se ele tem uma despesa dessa, se ele tem uma vida assim, ele tem um poder suficiente para pagar o trabalho. Está a perceber? Então você não se comunica para essas pessoas, para outras pessoas. Quer dizer que, não, se é para falar com aquele público que paga, eu tenho que melhorar as minhas fotografias, tenho que fazer bem os meus vídeos, a qualidade dos vídeos, ok? Tenho que editar bem, tenho que escrever boas descrições que atraem esse público, tenho que construir um perfil nas redes sociais, onde quer que seja, que cabe com aquele público. Eu não posso ir, por exemplo, lidar ou ter com um cliente vestido de qualquer forma. Ele quer alguém mais apresentável, o cabelo bem mais endireitado, a roupa bem... Ele quer isso. Agora está a sair mais tipo, calça rasgada, não sou artista, sou livre. É livre sim, mas livre ao expressar. Você tem que levar em conta que você está dentro de uma sociedade. E o mundo funciona assim. No mundo, os semelhantes vão se atrair. Rico anda com rico, pobre anda com pobre. Nem é assim. Não é assim que a vida é. Sim, sim. Então, as pessoas vão te olhar diferente, vão te tratar diferente. Se você se apresentar de forma diferente, muito mais com a oportunidade com o cliente, então tenho que me apresentar bem, vou chegar lá, vou levar a minha maleta, uma pasta, um cadernozinho que faça anotações das coisas que o cliente está a falar, vou levar uma fita métrica para medir as coisas, vou fazer mais perguntas e tirar anotações. Não dou preço na hora, segundo, não, vou fazer o coisa, depois já envio. Ele vai sentir que é diferente, que você não está aí rápido, não, é já dinheiro aqui, não. O teu foco é primeiro zelar pelo trabalho, para ele receber o que é a qualidade do trabalho que você oferece, depois é que vem o preço. Está a perceber? Então, ao precificar, ao falar, você tem que definir primeiro o público, o teu público está aí, e depois também você pode pensar, por exemplo, quais são os procedimentos que você usa para lidar com o cliente. Ou seja, o teu cliente vem como? Depois de você atrair, por exemplo, tá bom, construíste o teu público-alvo, definiste o teu público-alvo, construíste uma posição boa, um perfil, autoridade nas redes sociais, agora o cliente veio. Você precisa agora definir que é a jornada do teu cliente. Quando ele entrar em contato, vais falar o quê, depois vais fazer o quê, depois vais fazer o quê, depois vais fazer o quê, até chegar no preço, no fechamento final. Tens que também definir essas etapas. Entendes? Muitas vezes a gente não pensa nisso. Quando a gente chega, o cliente pergunta, quanto é que custa? Está aí no preço. Custa X mil. Não mataste. Precisa saber o que ele quer de concreto. Se ele já viu um trabalho teu, se não viu. Você precisa pegar outros elementos antes de você chegar no preço. E entender primeiro. Porque você não está a vender preço, está a vender resolução do problema. Se você aprender a olhar assim, que eu não estou aí para vender, tipo, só minha arte, mas não, estou aí para resolver um problema. O problema dele é ter o estabelecimento dele bem pintado, é ter algo artístico na parede. Então você precisa entender tudo isso. Onde é que é, como é que ele vai usar, o que ele gosta. Não, eu quero pintar o rosto de quem? Do irmão, do esposo, da esposa. Queres para quando? Já tem uma imagem, será que gostei? Antes de você chegar no preço. Depois do atendimento que você chega ao preço, porque esse processo todo é tipo, chamam de diligência, os polícias falam, né, fazer as diligências todas, o procedimento todo para que aquilo aconteça, ou seja, tens que ter um passo a passo, que ele não se sinta e tipo, se estás ali vender, não se sinta que você não é profissional, já que você já mostrou que você tem uma posição, se comunica bem nas redes sociais, postas bem os teus trabalhos, agora precisa também estabelecer que uma jornada até que ele feche. Então tem um passo a passo, entender o que ele quer, pergunta, faça mais perguntas, não fica numa conversa com o cliente, quem faz mais perguntas é que ganha. Sim, sim. É que fecha, está a perceber? É que leva a conversa, que dirige qualquer conversa. Então você precisa entender isso, eu tenho que perguntar mais, deixar ele falar. Por que você gostaria de pedir isso? Não, porque eu acho que tem um filho assim, papapá, uau, muito bom. E tem um momento assim, temos assim, papapá, temos assim, muito mais, ok. Já viste algum demonstro? Não, já não vi que eu gostaria de ver, vindo através do anúncio que você fez, está muito a ver. Temos aqui dos meus trabalhos, papá, é isso que você quer mesmo, certifica assim mesmo aquilo. Não, é mesmo esse, poxa, eu quero uma assim igual, mesmo, coloca só assim, papapá, muito bom. Você vai querer que se chamam gatilhos mentais, vai ativar várias zonas do cérebro que ele faz ele tomar decisão imediatamente. É mesmo isso que eu quero, tá
bom, se queremos fazer isso aqui, fechar isso agora, podemos já seguir, mas não, dá para fechar isso hoje, dá para fechar quanto? Está X mil. Estamos na parte final já falaste de tudo. Aí já nem para você justificar porque que é caro, porque não é caro, porque você já deu um atendimento premium, mostrou o seu trabalho, deixa todo aquele processo no começo para no final somente você apresentar o preço. Isso é porque não, podemos parcelar. Ao invés de pagar de uma vez, pagas uma parte assim, outra parte assim. Você ele faz diminuir o peso de pagar todo o valor de uma vez. Mas você não tem para fazer desconto. Tira Y, tipo, tira aquilo. E você também não usa termo desconto, uma condição especial. Usa termo condição especial. Dá para perceber? Se ela falar, não, é desconto de X. Quando você tira um valor num preço, tipo, diminui um valor no dinheiro que você estabeleceu, no preço que você estabeleceu, também ele precisa perder uma vantagem. Olha, se a gente tirar, se tu fazer esse desconto, não poderia te entregar isso. Sim. Está a perceber? Então ele vai sentir que, então cada coisa aqui é que eleva o valor disso. Ele agora vai pensar 2 vezes, com desconto eu vou ficar sem isso. Sem desconto eu vou estar assim, não, vai perder tudo completo. Então você fecha. Porque você tem uma posição certeira. Entendeu? Sim, então, leva sempre isso em conta. Você só está a ver pessoa e está a falar está caro porque aquilo não é teu público. E acha tudo normal. Não se preocupe. Não se preocupe. Não pagou, está a falar, está a achar caro, faz muito mais. Vai para o outro. Porque você só quer atrair o teu público. Depois de um tempo, só está atraindo esse público. Agora, se você ficar, não, poxa, deve fazer um desconto, já fechar esse de quê? Essa é uma música básica. Você está a pensar como artista, não está a pensar como um profissional. Entendeu? Muitos se perdem nisso, sabe? Artistas você vê que tem potencial, que pode fazer mais, que pode crescer, que pode muito mais, mas como foco disso está no dinheiro, não, vou fazer isso é básico para ti, é básico, mas você vai perder a tua posição como artista, a tua autoridade você vai perder, a mãe pessoa já sabe, não, aquilo é isso de que não vai dar muito só, já sabem, todo mundo já se conhece, não dá mais do que isso, porque você, conforme dizem, um artista afobado, não é? Que as pessoas vão pensar, sim, certo, ser afobado. Então procura sempre levar em conta dessa forma. Que você define um público, você que imagina o público, você se posiciona para falar com aquele público, ok? E você vai construir nas suas redes sociais um perfil, né? Como é que você se comunica, tudo isso muito mais, e depois vai estabelecer uma jornada do cliente. Se ele entrar em contato pelo Instagram, o que você faz? Não, ele manda o WhatsApp, vem no WhatsApp, faz muito mais. Na conversa, quais são as etapas que você faz? Apresentas o produto, fala da necessidade do cliente, começa a apresentar o produto, isso muito mais. Depois, no final, que você fala do preço. É assim que deve ser. Ok? E nós estamos numa era onde você pode, por exemplo, estabelecer, não é que seja uma regra, mas você pode pegar, por exemplo, uma inteligência artificial para te guiar, olha, estou a construir um perfil assim, eu quero me posicionar assim, me ajuda, o que tu achas, o que eu tenho que fazer para me posicionar da melhor forma, para fazer aquilo, ele vai construir. Podes usar o ChatGPT, podes usar o Cloud AI, vai te ajudar a fazer isso. Só que nós aqui em Angola somos preguiçosos. Estamos sempre habituados em viver, tipo, tudo é raço, é só uma coisa básica, não estamos a construir autoridade. E o que constrói autoridade no longo prazo ganha mais. Agora você pode estar a fazer rápido, ganhar bué. Só que depois de um tempo, você perde credibilidade. Ele começa agora a subir. Por quê? Porque você acabou dando a tua energia no começo e no final é tipo, a vida não é uma corrida rápida, é uma maratona. Sabe que é uma maratona? Tipo, saímos daqui a correr até o 1º de maio. Você não pode sair daqui bem rápido, puxar já boi, estou no desvio do Zango. Vou te encontrar no caminho, vamos vir com um, dois, vou te passar, vou bazar. Por quê? Porque eu estou a calcular minha energia, a usar no momento certo, vou manter o ritmo. Entendeu? Vou manter o ritmo. Só quase ao final, vou começar agora a usar a minha energia. E você ficou. Pegaste ali. Tem um erro, esse é um erro muito grave que nós artistas temos.
nós queremos pensar sempre como artista. Você não pode pensar sempre como artista. Tens que separar. Às vezes tens que pensar como um businessman, um homem de negócio. Tá bom pintar. Quando estavas a pintar, eras o artista. Só que o artista, ao pintar, tem que conversar com o homem de negócio que está do teu lado. E está a pintar, parece que vamos fazer onde? Vamos colocar onde? Vamos vender para quem? Por que o traço está tão pesado? Achas que esse traço vende? Por que você não pode fazer essa mesma coisa com um traço mais leve para vender para esse tipo de público? Então não existe esse ensino, nós não fomos ensinados a isso, não fomos instruídos a isso. Nosso foco é de pintar, você vê na artistas competem, eu sou o primeiro a pintar isso, eu sou um dos primeiros. O mundo já vai de pessoas que é mais primeiro. Não tem nenhum primeiro nesse mundo ainda, já morreram os primeiros, não é? Eles morreram, o resto é só cópia. Você desenvolve, pega uma coisa que já existiu, vai desenvolver, tudo bem, então não precisas focar nisso. Mas o que vende não é mais a técnica. Não é mais você ficar aí se comparar com fulano, com ciclano, não, eu sou um dos bons, eu sou... Esquece isso. Teu foco é a tua projeção. E uma coisa importante é que eu estava tendo na conversa que eu tive com o Lourenço Tomás, eu aprendi isso com uma prof minha. Não se faz obra de arte com fogo. Muitos artistas angolanos vão expor, mas ainda lhe falta o que comer em casa, querem entrar já no mundo da exposição, mas tem dificuldade financeira para produzir aquela obra, ele está para a obra, ele está a pensar já se vender, se vai gerar dinheiro, mas não vende, frustração. Eu digo que nós precisamos passar por fases, está a ver? Tem uma fase da tua vida como artista, a tua jornada, primeiro a tua estabilidade financeira, falo mesmo assim diretamente. Não entra no mercado não de exposição, ali já é quando você sabe que para produzir uma obra, se comprar, se não comprar, se quer para outro, eu vou entrar num projeto de exposição onde o meu foco é networking, não é mais dinheiro, o básico está resolvido. Se isso não está resolvido, como é que fica? E para além dessa parte tem a parte de posicionamento. Você que não está a se construir, não está a criar uma identidade própria, autoridade na tua área, já quer dizer, não, vou fazer exposição, vão comprar com base em quê? Entendeu? Por isso é que muitos artistas não têm oportunidades em expor em certas galerias, certos sítios, porque eles vão pensando na técnica dele, não, tem que ter mais oportunidade, ele dá oportunidade, só dá uma oportunidade para quem está a crescer. Essa é a verdade do mundo, não estou a falar que não, isso é a mesma verdade do mundo. Sabe, se você focar no teu crescimento, a oportunidade que vai te aparecer do outro mundo, você vê como é que eu nunca vi isso, porque você não estava a se desenvolver. Agora que as pessoas estão a te apreciar, as pessoas sempre nos olham. Se você um dia achar que não estão a te ver, acho que não estão grande erro. Estão a te ver, tem alguém que está a nos ver. E claro, vai nos ver por causa do vídeo, né? Mas tem alguém que está a nos ver, está a nos acompanhar. Então, quando você dá aquele passo que ele estava só esperando de você dar e depois tipo, vai aparecer. Entendeu? Então já tem que falam, tipo, quando você não tinha combo, né? As mocinhas não apareciam. Quando o combo viu, o Sala, como assim? Como esse negócio das mulheres? Tipo, essa é a maior verdade, é a realidade. Então as pessoas estão a te ver e as oportunidades vão vir quando você se organizar. Então você tem que pensar diferente. És um artista, sim, mas pensa também como um businessman, um homem de negócio, um visionário. Não estou a produzir uma obra para qualquer, estou a produzir uma obra que vai ficar no sítio X, que vai ficar assim, que vai ficar assim, que vai estar assim. É assim que você está a produzir a tua obra. A obra tem que ter um fim. A tua arte, o que você faz também tem que ter um fim bom. Entendeu? Um fim bom em que não, alguém acho que queres pintar, não, vou pintar, alguém que solicitou um trabalho para pintar, para fazer um mural aonde? Não vai dar no preço, analisa todos os pontos, papapá, toda essa outra magia, depois dá o teu preço. Normalmente, calmo. Há cliente
que te fala, não, quero te marcar contigo, é para te medir primeiro, para se você tiver a ver já você a vir todo cansado, roupa bem rasgada, ele já vai te falar que na cabeça ele tá, eu não pago mais do que X nesse artista. É até bom, mas mais do que isso não. Então uma boa apresentação, vais ter um brief com o cliente vista da melhor forma, a parte tudo bem organizado, se for para levar uma fita métrica, se for para um caderno de anotações, vai. Ele vai sentir que não, pô, tem caderno de anotações, então esse aqui, uma pessoa diferente, são mínimos detalhes. Está aí trabalhar, está aí pintar, compra uma pastazinha, até aquela pasta de mão, põe lá das suas tintas, faz levar a pasta assim, de mão bem organizada, não é mochila toda, a meio gás, se for mochila bonita também, estás a chegar, estás a ver tudo organizado. Essa é a estratégia. Porque as pessoas vão nos valorizar quando a gente se posiciona. Se você não se posicionar, não vão te valorizar. E esse posicionamento significa autovalorização. Aí quer dizer que você se valoriza. Então elas também vão te valorizar. Entendeu? Para de pensar pensar sempre como um artista. Vai pensar como um businessman, que você vai mais longe, sabe? Vai muito longe. Porém, é uma realidade que nós aqui, nosso mercado, mas eu digo que o nosso mercado é muito cru, ainda não existe um mercado de arte assim propriamente consolidado, tipo em outros países que você vai milha artistas numa cidade, todos bem mal, todos pintam bem, todos organizados. Nós aqui não, se você focar numa área, se organizar bem, isso muito mais, vai sim. Nós já aprendemos agora, quantos têm site? Ou quais são os que têm site? São poucos. Não passa 5 ou 10. Se conta. E não é por nada. É uma coisa que tipo, como? Não temos site. Eu, por exemplo, o site ainda nem está pronto. Mas estou aqui mesmo. É uma realidade, eu falo. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Se você se organizar dessa forma, se você começar já a prever que isso é uma coisa que outros países já estão a viver e eles passaram por isso, que a gente está a passar. Então, que tal me organizar para quando a mudança acontecer, me encontrar já preparado? Andar com artistas que têm a visão, conversar com pessoas de outras áreas de negócio, um empreendedor, um empresário, um contabilista. Conversa com essas pessoas para te passar a visão estratégica deles também com relação a negócio e você vai implementando a tua arte. Entendeu? Não fica para trás, meu filho. Senão, já era. Ok? É isso aí.